Eu estou aqui na FightVisa, nessa aula muito interessante que a gente recebeu aqui do professor Nivaldo. Eu confesso que eu conheci o professor Nivaldo de nome, não o conhecia pessoalmente, e ele veio fazer aqui uma palestra muito interessante sobre o golpe militar e acabou dando uma aula magna, uma aula onde ele falou de quase tudo. Professor, o seu livro, O Julgamento de Deus, é melhor do que essa palestra? São coisas diferentes. Não me obrigue a ser juiz benevolente em causa própria. Legislar em causa própria, né? Legislar em causa própria. Eu gosto muito das minhas aulas e gosto muito do que eu escrevo, né? Porque se eu não gostasse, não publicaria. A aula é uma coisa mais ampla, porque eu não me ativo ao golpe de 64, aproveitando a plateia formada principalmente por estudantes de história. Eu aproveitei para fazer mais algumas considerações mais amplas sobre o entendimento da história, sobre o pensamento dialético, que é tão desprezado, tão hoje em dia arquivado como coisa ultrapassada e sem o qual é impossível entender os nossos dias. O romance é um recurso para contar a história sem o compromisso do historiador. Então, eu sou um historiador que narro 64, o golpe, os primeiros meses do golpe, com uma visão ficcional, ficção. Embora o eixo histórico seja real. É porque o senhor viveu tudo isso, né? Eu vivi esses acontecimentos e, para não repetir os muitos bons livros que já existem sobre o golpe, para não fazer pesquisas exaustivas que levassem aquilo que já é do conhecimento geral, dificilmente eu iria encontrar fatos novos, eu recorri à ficção para tentar dialogar com as novas gerações, com aqueles que não viveram os acontecimentos, mas que podem entender o seu conteúdo através de uma história imaginária pautada em fatos reais. Exatamente isso chama a atenção. O senhor também disse aqui que no livro o senhor é bem mais engraçado do que pessoalmente. Eu mesmo não achei o senhor engraçado, achei o senhor muito competente, né? Mas para a gente encerrar, conte uma história engraçada no livro para deixar aí o internauta interessado em buscar o livro. Afinal, quem constrói livro quer vender livro. Quer ser lido. Eu aproveito para dizer aos internautas que o livro está à disposição de todos os internautas no www.ojulgamentodedeus.com.br ou www.ojulgamentodedeus.com.br. Está em acesso em e-book ou PDF. Então, o interesse do autor, necessariamente, no meu caso, não é obrigatoriamente vender livros, é divulgar o livro. Mas me conta a história para a gente encerrar esse vídeo e vai fazer com que o pessoal vá entrar agora no... Tem uma história, tem várias histórias, mas tem uma que é o seguinte. Existia um personagem, o xerife, era um personagem real. Era um bicho exótico, digamos assim, que dava esporro em todo mundo. Quando aconteceu o golpe, ele vivia nas exposições de animais, então tinha exposição de animais em Surubim, ele chegou, não foi citado no discurso de encerramento, pegou a palavra e deu uma enquadrada no representante do governador e ameaçou o governador. No outro dia, tomou conta do poder na cidade. Chegou na prefeitura, botou o prefeito para fora, instalou inquéritos, mudou a ordem, não sei o quê. E aquele personagem, que era, na verdade, um doido, né, diante da loucura geral, não apenas assumiu o poder, como ganhou grande prestígio entre os chefes militares do golpe. E ficou um tempo, né, intocável, fazia os maiores absurdos, mas ninguém ousava questioná-lo, porque ele caiu nas graças do general
comandante do 4º Exército. Então, ele fez os maiores absurdos, coisas engraçadíssimas, né, que as pessoas realmente, é difícil não rir muito com as aventuras do xerife. Outra, rapidinho, né, os atos de rebeldia dos fantasmas vermelhos, que eram os jovens comunistas, filhos de comunistas que não aceitaram a passividade diante do golpe, mas que não tinham muito como reagir e usavam de artifícios como, no ato da família com Deus pela liberdade, pegar a girândola e fazer um tiroteio, direcionar a girândola para o ato, e na hora que a girândola explodiu, caiu, foi um bombardeio de taboca, né? Ou invadir a cidade com jumentos, invadir a feira com jumento, com busca-pé amarrado no rabo, né? Então, os jumentos enlouquecidos. É muita história. Tem muitas histórias. O livro é cheio de histórias políticas e algumas até não políticas, como a história da freira virgem que fica grávida, ou do beato que ressuscita, o pistoleiro que ressuscita, vira beato e no fim volta a ser pistoleiro. Perfeito. Então isso aí já deu aí uma colher de chá, vamos dizer assim, o internauta e acessar aí o site aí para ler o livro. Parabéns mais uma vez e forte abraço. Obrigado, foi um prazer.